Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo. Hoje tô muito bem acompanhado, hoje o negócio tá mais leve, né? O último podcast foi aquele bando de homem aqui de jiu-jitsu, hoje o negócio é mais suave, mas eu quero te pedir gentilmente que você se inscreve no canal aí, compartilha, comenta, manda sugestão, né? Manda currículo, porque outro dia o cara escreveu assim, o apresentador é muito ruim, eu fui escrever lá, manda currículo, de repente você pode ocupar o meu lugar, né? Agradecer sempre a minha querida equipe da Didático Tech. Fala, Bruna. Oi. É quase que eu falei Bruna, hoje é a Bruna. Bruna? Tá aqui. É, Bruna. O assessor hoje da Bruna, o assistente, né, é um tal de Davi. E hoje ele não fala, porque hoje quem fala é a Bruna, né, Bruna? É. Então tá bom. É muito bom ter vocês aqui. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal. Tô recebendo hoje aqui essa simpatia, né? Eu ia falar a dona de tudo. tá quase lá. Doutora, senhorita, senhora, como é que você quer que eu te chame? Pode ser senhora. Senhora? Senhora, já tenho filha, eu sou casada, né? Casada. É. Eu vou te chamar o quê? De Carol, Caroline? Carol Salles. É. Seja muito bem-vindo ao Conta Aqui. A Carol, pra quem não sabe, faz parte desse grupo maravilhoso que é a Didático Tech, mas você é jornalista. Eu tava vendo que você é jornalista. Há quanto tempo já? Ai, cara, falar de tempo me remete à idade, eu escondo idade, sabe? Eu tenho mais de 35, um pouquinho mais de 35, você sabe? Começar do Mas nova. Enfim, você falou que eu tenho 32, deixa 32. É. Eu me formei em jornalismo em 2010, mas eu comecei na faculdade de jornalismo em 2001. Eu tranquei a faculdade de jornalismo, né? E fui fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, que foi educação física. E me formei também em educação física. Mas, assim, tudo isso, essa questão da educação física foi o seguinte, deixa eu contar só do início. Lá no ensino médio, lá com 16 anos, quando eu terminei o ensino médio, o meu sonho era fazer medicina, por conta da minha mãe, que é da área de saúde, minha mãe dá aula para médicos, enfim. E eu queria fazer medicina. E eu vivia numa via cruz, que o pessoal falava assim, não, você é muito comunicativa, você fala bem, escreve bem, você tem que ser jornalista. Mas eu queria ser médica. E eu tinha essas duas vontades. Aí fui fazer o tal vestibular para medicina. E não passei para pública. A minha família não é rica. Meus pais nunca foram ricos. Não tinha condição de pagar. Por mais que a minha mãe fosse professora de médicos na antiga Gama Filho, se lembra? Estácio também, minha mãe dava aula. Minha mãe é professora da UF, da medicina na UF. E a gente tinha direito à bolsa de 50% nas faculdades. Mesmo assim, não tinha condição de pagar. E aí foram falar, não, faz jornalismo, já que você não passou para medicina, segue um outro caminho opcional que você tem. E aí eu fui fazer comunicação social na Estácio de Sá. Estava inaugurando um campus aqui na Barra, o Tum Jubim, né, aquela coisa bonita. E fui fazer. E estava gostando. E aí uns caboclos vieram no meu ouvido. Você tem que fazer alguma coisa na parte da saúde. Por que você não faz educação física? Você não gosta de malhar? Olha só as pessoas. E eu com 16, 17 anos, super influenciável. Você não gosta de malhar? Por que você não vai fazer educação física? É quase médico. Eu larguei. Quase médico é ótimo, né? Tipo, quase médico é ótimo. Os meus pais, pé da vida comigo. Você quer mudar? Então muda. Aí você vai até o final desse negócio. Você parou, você vai até o final dessa faculdade de educação física. E eu fui. Aí no primeiro período, tudo festa, arrumei os trabalhos em academia, em escola, comecei a trabalhar. Tu trabalhou em academia? Trabalhei como estagiária, né? Mas você passava a série, que é negócio todo? Auxiliando o professor em sala de musculação, essas coisas. Por que é série A, B, C? Porque a é para braço, B é para perna, C é para outra coisa. É assim, pelo menos naquela época, isso aí a gente tá falando de 2003, mais ou menos, né? Quase 20 anos atrás. Era assim, hoje em dia porque tem um negócio que eu, tipo assim, eu detesto academia, vou te confessar. Não, eu gosto. Eu acho aquele ambiente chato. Eu tenho um pouco de ritmia, então eu tenho que fazer 3 séries de 10. Aí eu começo aí eu esqueço se eu tô no 3, aí eu já... Com calma. Aí o pessoal fica olhando. Ah, dane-se. Então assim, meu negócio é luta. Luta eu me dou bem. Entendi. Aí, mas por que tem que ser 3 séries de... tem alguma coisa a ver com músculo? Tem a ver. Né? Quando eu estudei esse negócio na época, tem a ver sim que
Hoje em dia, os estudos já mudaram e dizem que 3 de 10 não serve pra nada, que você tem que fazer até a falha do músculo. Eu acho maneiro até falhar, que eu faço 2, falhei. Hoje em dia até a falha. Eu faço só 2. Quando eu me formei, era 3 de 10. Sabe aquele negócio de receita de bolo? Só que nem todas as pessoas não são iguais. Então não tem como ser receita de bolo pra mim, pra você, enfim. Então você chegou a viver nesse ambiente de academia? Vivi durante 4 anos, porque eu me formei. Me formei super novinha, com 22 anos eu saí da faculdade de Educação Física. E aí, quando eu saí da faculdade de Educação Física, eu falei, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? E eu tinha 22 anos, eu trabalhava em loja de shopping para fazer dinheiro, trabalhava em tudo que você imaginava, loja de shopping, participava de negócio de eventos, como recepcionista, demonstradora, fazia isso também, arrumava, conseguia um emprego numa escola para dar aula para criancinha, só que eu falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. Mas assim, fui levando. Dei aula particular de tipo Nisso química. A faculdade de jornalismo tá lá trancada. Paradinho. Aí, enfim. Nesse meio tempo também fui monitora de um laboratório de anatomia. Eu dava aula particular de anatomia, porque minha mãe é professora de anatomia. E eu falava, gente, eu não sei se isso é para mim. E aí começou o pessoal, não, você tem que voltar pro jornalismo. Aí eu, putz grila. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa na minha vida, de 2004, 2005 até 2010. Nesse meio tempo eu me casei, meu primeiro casamento. Eu parei de trabalhar por conta do casamento. O conceito de casou por uma opção sua? E era não, foi um combinado entre o casal na época, né? E parei de trabalhar. Na verdade, nunca parei de fato de trabalhar. Parei de trabalhar em alguma instituição, alguma empresa, mas eu trabalhava por conta própria. Eu montei uma loja de roupa dentro da minha casa para vender roupa. Ia lá em São Paulo, comprava roupa, vendia roupa. Eu vendia tudo, Anderson. Só não vendia minha mãe porque ninguém ia comprar. Eu vendia roupa, eu vendia biquíni, eu vendia maquiagem. Eu me virava porque, assim, eu não conseguia aceitar... Nunca consegui aceitar uma mulher em idade ativa, produtiva, não fazer nada. Por mais que o meu ex-marido, né, o combinado era ele bancar a casa e eu ser a dona da casa, enfim. Mas aquilo não combinava comigo, porque eu cresci vendo a minha mãe trabalhando muito. Na verdade, eu cresci não vendo a minha mãe, porque minha mãe trabalhava muito, Entendi. Né? Quem meio que mais cuidava de mim e da minha irmã era meu pai. Era meu pai que levava para a escola, era meu pai que via o uniforme, e a minha mãe sempre trabalhando muito. Então eu cresci com aquele exemplo de mulher trabalhando, minha mãe, minha avó, todo mundo, todas as mulheres da minha família. E eu não conseguia aceitar aquilo, de tipo, eu casei, eu sou tão nova, eu tenho uma faculdade formada, uma faculdade parada, eu sei fazer tanta coisa, e eu fazia de tudo que você imaginar. Naquela época, 2000 e... Aí, por mais ou menos, depois eu casei em 2008, meu primeiro casamento. Em 2009, a internet estava começando, né? E aí eu criei um blog. Chamava Mistura Fina, esse blog. Porque eu sempre gostei muito de escrever. E ali eu escrevia sobre cultura, cinema, filmes. Eu acho que eu fui blogueira lá atrás, né? Isso que eu ia falar agora. Tu foi uma blogueira... E falava de moda também, das roupas que eu vendia. E a minha vida era essa confusão toda aí, assim. Até que eu falei, cara, eu vou voltar para essa faculdade, eu vou terminar esse negócio. Já que eu vou fazer, eu tenho que fazer direito. Aí eu voltei para a faculdade, porque faltava só 2 períodos para eu terminar. Eu parei a faculdade lá atrás, no 6º, são 8, né? Acho que é isso. Aí eu voltei para a faculdade e terminei. Aí nesse meio tempo apareceram várias oportunidades de trabalho. Eu cheguei a ser estagiária do jornal O Lance, só que o meu ex-marido não gostava muito, porque futebol, homens, beira de campo, tinha que acompanhar. Mas então, você não chegou a viver uma relação abusiva, não? Então, ou na sua compreensão não era abusiva? Hoje eu consigo identificar que era. Antigamente eu não tinha noção, esse termo não era falado. Né? Assim, eu acho que só o fato do homem meio que... proibir a mulher de trabalhar, acho que já é um abuso. Se a mulher quer trabalhar, eu não trabalhava porque foi acordado, mas assim, dá aquele arrependimento. Não, peraí, eu tô arrependida desse acordo, não tem como rever isso, não. Ele não aceitava, na verdade, que eu trabalhasse. Eu acredito que assim, a questão dele não deixar eu trabalhar era mais uma questão pessoal dele de saber que o que eu pegasse para fazer, eu iria fazer muito bem feito, eu poderia ter muito sucesso.
E eu acho que ele não saberia lidar com isso, porque é filho único, mimado pelos pais, aquela coisa toda. Então, na cabeça dele, ele tinha que ser o principal e eu a coadjuvante. Eu jamais... Ser dominante. Isso, entendeu? Ele tinha certeza absoluta. Certeza de que se eu pegasse alguma coisa pra fazer, eu teria um sucesso por meus méritos. Quando, na verdade, deveria se pensar o contrário, né? Sim, sim. Porque a força muitas vezes empregada de duas formas, ela alcança um objetivo maior. Exatamente. Né? Porque é um paradoxo. A sociedade, você falou um negócio muito interessante. Você conviveu com a sua mãe trabalhando, então você viu menos a sua mãe. De alguma forma, não é um padrão social de alguns anos atrás, né? Era o contrário. Uhum. A mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar e os filhos quase não viam seus pais. Sim, verdade. Essa maneira de construir a sociedade foi fazendo com que, de alguma forma, os dois não aparecessem nas relações, né? Ou o filho é mais apegado à mãe, porque é a mãe que fica, ou é mais apegado ao pai. Quando, na verdade, o famoso combinado que você disse agora há pouco aí, nunca foi combinado. Não. Foi imposto. Foi imposto. E as pessoas meio que aceitavam, né? E sim. você falou um negócio muito interessante. Não havia essa frase, relação abusiva. Eu fui ouvir isso agora. Sim. 2000, sei lá, 2020, 2019, sei lá, quando começou. E aí isso me fez refletir muito, porque... a primeira impressão que a gente tem, pelo menos eu, assim, esse negócio de relacionamento, isso não existe não, isso é mimimi. Só que eu parei pra pensar, falei, cara, relacionamento abusivo. Tem várias formas de você ser abusivo com alguém. Não só o homem com a mulher, como a mulher, quando proíbe o homem de fazer alguma coisa, ela também é abusiva. E assim, a minha mãe, ela falava uma coisa, ela dizia que, eu era muito podada. Quando eu estava nesse casamento, a minha mãe conversava muito comigo e ela sempre falava, você é muito podada, você é uma árvore, quando você está florescendo, vão lá e cortam tudinho, você fica pelada de novo. Minha mãe falava isso pra mim. E só que dentro, quando você tá dentro do relacionamento, você não consegue enxergar. É assim, eu casei... naquela época, eu casei com a intenção de ser para sempre, né? Eu casei dentro da Igreja Católica, casei de véu, grinalda, com pompas e circunstância e festa. E na minha concepção, o casamento seria para sempre e não teria nada de errado eu ser submissa ao meu marido àquele ponto. Só que é uma submissão que eu me arrependi. Não é submissão, mas subserviência. Subserviência, exatamente. Porque a submissão é uma missão junto. Isso, que exatamente. Que as pessoas não conseguem entender que é parceria, cara. Mas as pessoas não sabem nem a diferença. Agora, eu não sabia. Uma dúvida. Você como mulher hoje, a gente vai, daqui a pouco volta na tua história. Como é que você enxerga hoje esse universo também que está extrapolado? Onde a mulher se vê num papel de tipo... Tomei o meu espaço, o espaço é meu, ninguém mais manda em mim e eu faço o que eu quero, eu uso a roupa que eu quero, eu danço o que eu quero dançar, eu me exponho. Como é que você, mulher, enxerga isso? Olha, eu falo com propriedade, porque eu passei por um relacionamento abusivo, né? Assim, para alguns pode não ter sido um abusivo, ele não me batia, mas enfim, para chegar nesse ponto já é muito mais do que abusivo, aí já é agressivo, né? Relacionamento agressivo, enfim. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sou nem um pouco feminista, nem um pouco. Posso ter passado por muita coisa. Realmente, eu sofri bastante nesse meu casamento, nessa época, até mesmo por falta de maturidade, mas eu não tenho nada, absolutamente, de feminista. Eu concordo, óbvio, eu sou super a favor, como eu te disse no início, que a mulher, em idade produtiva, em idade criativa, tem que trabalhar. A mulher tem que ter a independência financeira dela, mas assim, não é um dinheiro meu e um dinheiro seu. A partir do momento que você se junta com uma pessoa, é uma coisa só. Na verdade, é o que você falou. Esqueci a palavra. A submissão junto. E assim, eu acho eu não sei nem usar, não sei nem qual é a palavra, de uma falta de necessidade tudo isso, essa exposição. Eu brinco, eu uso uma terminologia de brincadeira que eu falo que é a carência de prestígio, né? Que é assim, e pra mim, homem, é muito complicado falar isso, porque fica parecendo que é um discurso machista quando não é, até porque a minha referência de vida, eu fui criado por uma mulher. Diferente de você, a minha única referência de vida é feminina. Eu fui criado sem pai. Então, eu nunca tive cascudo, nem abraço, nem bronca, nem carinho, nem presença paterna.
tudo que eu entendo de relacionamento foi com minha mãe. Uhum. Minha mãe foi uma mulher altamente conquistadora naquilo que ela fez, mesmo acho que suas conquistas para a sociedade seja mínima, que minha mãe era uma faxineira. Então minha mãe não foi uma mega empresária, não foi médica, foi uma faxineira. Mas como faxineira, pô, bancava a casa, me levava a passear, me dava roupa. E eu nunca vi a minha mãe, com todo respeito às mulheres, sendo vulgar. Eu nunca vi a minha mãe tentando chegar em algum lugar por outro objetivo que não fosse pelo trabalho dela. Então, às vezes, eu fico um pouco assim, assustado quando eu vejo uma mulher que tenta, além daquilo que ela oferece, como a sua questão profissional, sua inteligência, ter a necessidade de vender o seu corpo, de mostrar o seu corpo. E desculpa, mas fica vulgar. Não, totalmente. Eu, assim... não queria nem falar, mas... Não, porque esse assunto é arriscado. Sim, você fala, é perigoso. Você percebe que eu falo cheio de medo, porque assim, ele é machista. Não, cara, é porque tem um negócio que é muito estranho. Então eu posso falar aqui porque eu tenho lugar de fala, por isso sou que mulher. Por isso que eu pedi pra você levantar. Não é que você tem que me concordar comigo. Não, eu fico muito assustado com algumas coisas. Confesso pra você que assusta. Uhum. Tem coisas que assustam. E eu acho que as mulheres não estão percebendo isso, que elas estão assustando a sociedade de uma forma geral. Sim, eu acho que elas estão confundindo liberdade com libertinagem, de uma certa forma. E essa questão principalmente de Instagram hoje em dia, há uma necessidade tão grande de se mostrar um empoderamento, que eu não sei que empoderamento. Empoderamento se tornou uma palavra, ao meu ver, uma parada vazia. Porque, tipo, a mulher que mostra a bunda na internet é empoderada. A mulher que cuida do filho sozinha, ela é empoderada. A mulher que vive sozinha é empoderada. A mulher que é casada é empoderada. Então, assim, perde um pouco do sentido Misturaram os isso. assuntos e disseram que isso é empoderado. Exatamente. Perde um pouco do sentido isso, ao meu ver. E, assim, há uma necessidade tão grande de se mostrar que é livre, de mostrar o corpo, de mostrar... E depois elas não querem arcar com as consequências. Por exemplo, uma mulher que pega um perfil... Vão me xingar por isso. A mulher que pega o seu perfil e bota só foto de biquíni, bunda, peito, biquíni. Depois ela vai reclamar de que não acha um cara bacana. Exatamente isso. Depois ela vai reclamar de que não tem um namorado, de que não casa, de que só aparece homem... Interessado em sexo. Interessado em sexo, homem que não vale nada, homem pilantra, homem sacana. Cara... Você tá atraindo o quê? O que você tá chamando? Que tipo de pessoa você tá chamando? Mostrando o seu bumbum. Seu bumbum é bonito? Cara, parabéns. É legal ter um bumbum bonito. Acho que é todo Cara, mas ser bonito tem que mostrar. Sim, exatamente. O que é bonito, é isso? Cara, eu não entendo. Existem momentos... Vai na praia, bota um biquíni, beleza. Agora... Você tirar uma foto de você de costa e sensualizar. Tem gente que ainda bota versículo, música romântica, com foto de bumbum, foto de... pelo amor de Deus. Eu não vejo a necessidade, assim, disso. A troco de nada. Eu acho perigoso. Cara, você entrou num assunto aqui fantástico. Que é uma coisa que eu, como homem, observo. Que você entra nesses perfis de redes sociais de mulheres teoricamente lindas. Eu digo teoricamente porque às vezes você vai conhecer pessoalmente. Tem tanto filtro em cima do filtro. E são sozinhas. São sozinhas. Passa ano após anos e essas pessoas não encontram alguém. É lógico que umas têm umas respostas prontas. Melhor só do que mal acompanhado e papapá e tal. Mas você percebe de verdade isso que você acabou de falar. Como que você vai... Eu falei isso com um amigo outro dia. Um cara já tem mais de 40 anos, é solteirão, faz jiu-jitsu comigo... E ele, cara, tá difícil arrumar mulher. Eu falei, mas qual é o ambiente que você frequenta, velho? O ambiente que você frequenta determina... Aí eu brinquei com ele assim, cara, vai na igreja tal. Aí ele, por quê? Eu falei, cara, passa a frequentar a igreja. Não é porque você vai aceitar Jesus, não. Passa a frequentar o ambiente de igreja. Aí eu indiquei 2 igrejas pra ele assim, tem uma mulher bonita pra caramba lá sozinha, cara. Ele, sério, você é, pô. Ali você sai, come uma pipoca, troca uma ideia. Agora, tu vai pra um ambiente que ele o ambiente funciona à base de... bebida alcoólica, a base de droga. Então, as pessoas, elas não vêm de cara limpa conversar com você. Quando ela tem ela precisa tomar 3, 4 goles pra ter coragem pra vir falar contigo. Quando ela volta à sobriedade, ela fala, não era com você que eu queria falar, não. Então, você falou um ponto muito importante. Jornalismo hoje pra você. Você termina a faculdade de jornalismo, aí você fala o quê? Vou sentar na bancada do Jornal Nacional... Cara, eu nunca tive esse sonho. Até uma vez eu escrevi isso no meu Instagram, né? Porque eu estreiei meu podcast. Na época que eu estreiei meu podcast, eu falei, gente, eu jamais imaginaria ter um programa meu.
Quando eu me formei em jornalismo lá atrás, o sonho de 10 em cada 10 pessoas da minha turma era... 9 em cada 10 pessoas da minha turma era ser âncora do Jornal Nacional, era trabalhar na Globo. Enquanto hoje em dia, se você perguntar, a maioria das pessoas que estão se formando, até os jornalistas independentes, querem distância de televisão, de Globo, enfim. Eu nunca tive essa pretensão assim... Mas dentro do jornalismo tem alguma coisa que te atrai bastante? Um jornalismo investigativo, um documentário, essas coisas assim? Hoje em dia é a parte política e a parte de economia, né? Que é onde eu trabalho mais, onde eu escrevo mais. Embora eu tenha um podcast que fale sobre assuntos aleatórios, eu gosto muito da parte de política, eu gosto muito de escrever sobre política, de dar opinião sobre política. E eu ia falar um negócio, acabei esquecendo. A política te empolga ou te decepciona? Cara, hoje, nesse momento, tá me decepcionando bastante. Já estive bem empolgada. Um sobe e desce danado. Tem dias que eu tenho nojo, que eu tenho vontade de não abrir, de não ver, de não escrever nada, eu não consigo falar nada, não consigo escrever uma legenda de um post. Mas você vota? Voto. Como assim, voto? Não, porque tem gente que se decepciona com a política e não vota. Não, voto. Como não? Você tá entendendo? Tô falando? Voto. Tem gente que, tipo, cara, eu detesto tanto política, eu nem voto. Não, voto, claro, voto. Faço questão de votar. Nunca anulei um voto, por incrível que pareça. Nunca aluguei. A gente estava até conversando já sobre isso. Nunca anulei um voto. Também nunca votei em determinados partidos. Porque eu acho que isso gera um pouco de consciência social. Porque as pessoas confundem o fato de você estar decepcionado com a política e não acreditar que ela possa mudar, né? Sim. Eu tenho essa filosofia, tipo, eu nunca votei em ninguém da esquerda. Nunca. Na minha história, eu voto desde meus 16 anos. Mas já errei. Já votei em gente que depois eu me decepcionei. Eu também. Mas isso não gerou em mim a não vontade mais de votar e não acreditar no Brasil. Eu tive 2 oportunidades de morar fora do Brasil, literalmente morar fora. E não foi um convite de eu aqui, vindo de lá. Eu estava lá, né? Em 2009 na França, em 2013 nos Estados Unidos. Vem morar aqui, fica aqui. Meu sonho. E eu não consegui me enxergar fora do Brasil, mesmo com todas essas demandas. Eu tenho uma brincadeira minha que eu faço que é a seguinte, hoje nem existe mais isso. Mas na época de telefone público, o famoso orelhão, eu dizia o seguinte, cara, aqui, com toda dificuldade, eu vou no orelhão, eu digito 9090 e uma sequência de números e alguém vai me atender. Lá, eu não sei fazer isso, então eu não consigo me ver fora do Brasil por isso. Eu acho que a gente vive um momento muito crítico. Mas já vivemos outros. Se você buscar na história, o Brasil nunca foi um país 100% lascado e nem 100% em cima. Nós somos um povo muito festeiro. Então a gente é enganado muito facilmente com pouca coisa. Total. Entendeu? Você vê que a gente viveu esse drama de pandemia aí, tudo parado, fechado. Quando a pandemia acaba, a população brasileira não está preocupada em retomar emprego, em retomar a economia. Está preocupada em voltar a ter carnaval. Sim. Essa é a maior concepção do que nós somos. Passamos por muito Ninguém pensou assim, pô, vamos ficar mais 2 anos sem carnaval para retomar a economia? Vamos ficar mais 2 anos sem festa e vamos gerar emprego? Não. São João. Tem que ter a festa São João. Não, pô, estamos 3 anos sem São João. É a eterna busca pela felicidade, que quanto mais... Como é que é? Quando você descobre que você precisa sofrer para ser feliz, é aí que você não é feliz mesmo. As pessoas tendem, né, a buscar a felicidade o tempo inteiro, sendo que, ao meu ver, não é bem assim. E o político mau caráter, ele sabe disso. Sabe. E ele oferece pro povo somente a festa. Eu também, já que você falou, eu nunca votei, eu não sou de esquerda. Eu me considero de direita, às vezes centro-direita, né, porque a direita também paga uns micos aí que tá complicada a situação. Particularmente, eu não tenho essa... O meu maior problema, o período que eu fui candidato, era ter que levantar essa bandeira. Porque eu não consigo... Anderson, não consigo me enxergar em nenhum desses polos. Eu até falei isso quando eu estive no podcast do Bruno aqui. Eu não consigo me enxergar. Porque, no final de tudo, todos eles estão com um pensamento só. Sim, que total. É a sua linha partidária, né? A proposta que foi feita... E aí, se é de esquerda ou se é de direita, é só um nome. Porque você vai ver gente de direita fazendo o que gente de esquerda faz e vice-versa. Então, Anderson, eu tenho muita dificuldade de levantar. Você é o quê? Direita ou esquerda? Cara, eu sou Anderson.
Porque eu vou votar sempre em indivíduos que eu acredito que possam fazer uma diferença. Aí quando chega lá, o cara... Eu bato sempre na tecla. De esquerda eu não sou. Não, de esquerda eu não não sou. tenho simpatia nem um pouco. Eu discordo totalmente de algumas pautas da esquerda. Eu sou totalmente contra aborto, legalização de drogas. Uma vez discutindo no bom sentido, né? Até com um rapaz que trabalhava com a gente, isso foi lá em 2017, 2018. Ele falou assim, você é muito conservador. Eu falei, e o que tem de ruim ser conservador? Conservador, se você pegar no conceito da palavra, não é uma coisa pejorativa. É o que protege, são conservar coisas para... Exatamente. É pautada no que foi conservado. Exatamente. A comida que você vai comprar lá no mercado, ela tá conservada. Se ela tiver exposta, ela estraga. Exatamente. Uhum. E aí a gente conversando aí ele falou assim, mas você é engraçado, eu não vejo você de uma forma radical. Eu falei assim, então, depende do ponto de vista. Eu sou totalmente a favor de liberdades individuais, desde que você não fira o próximo, beleza? Então você tem que ser a favor do aborto. Eu falei, não, o aborto você tá matando alguém. Então tem um próximo ali que você tá ferrando. Uhum. E das drogas? Das drogas, você tem que ser a favor das drogas porque é liberdade individual. Eu falei, não. A partir do momento que você libera droga, não é só o drogado, o usuário. Tem a família daquela pessoa que vai ser prejudicada. Tem ali o tráfico, tem as pessoas que vão se envolver com o tráfico. Ou seja, você está atrapalhando a vida de outras pessoas. Você não está só fumando seu baseado. Você está prejudicando. Então, eu sou contra. O homossexualismo. Eu falei, não sou com cada um, faz o que quer entre quatro paredes. Agora, não venha encher o meu saco. Uhum. Se você não é... Cara, os meus melhores amigos são homossexuais. Eu tenho um homossexual tatuado no meu braço, porque eu sou fã do Fred Mercury desde quando eu era nanica, 9, 8 anos. Eu tenho a tatuagem do Fred Mercury com uma música dele, um homossexual. Como é que eu sou homofóbica? Como é que eu sou... Não, meus melhores amigos são gays. Só que assim, não me interessa o que eles fazem ali no quarto, na sala, não quero saber, porque antes dele ser homossexual, ele é uma pessoa, um ser humano de bem. Assim como existem gays bons, existem gays maus, enfim. Héteros também. E héteros É tudo aquilo o grande lance da democracia é eu permitir você ter o seu direito de se expressar. Só que o brasileiro não tá pronto pra democracia. A gente, literalmente, a gente tá vivendo um tempo, e, cara, eu sou da geração mais antiga um pouquinho, que qualquer coisa falava, né? Uhum. Eu falo muito lá em casa sobre viajar. Eu falo, tem lugares que eu não faço nenhuma questão de ir. Porque eu me conheço, eu sou um cara expansivo, falo alto. Outro dia eu tenho falado, você grita muito, você fala muito alto. Eu sou assim mesmo, velho. Cheguei aqui com 49 anos, tô aqui, vou mudar agora. Não tem como. Teve uma cliente aqui que tava gravando e ela falou, esse cara é grandão, né? Ele fala alto porque ele é grandão. Então, às vezes as pessoas, não é de falar alto porque é necessidade, eu fui camelô. Então tinha que gritar, 3 pacotes de biscoito por R$1. Então você acaba falando alto. Só que eu te respeito. Esse é o lance, tipo, eu falo alto, eu tenho meu jeito de falar, de repente a minha maneira de falar parece que eu tô me impondo mais porque eu gesticulo, mas no final eu te respeito. Pior é o cara que fala manso e pelas beiradas tá roubando o povo, pelas beiradas com esse pano de fundo de liberação disso, liberação daquilo, o salário do brasileiro continua uma porcaria, os impostos continuam uma porcaria. Esse meu problema com a política brasileira é essa. Que se discute, se gasta tempo, energia, dinheiro público com assuntos que não chegam a lugar nenhum, porque desde que mundo é mundo, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, desde que mundo é mundo sempre existiu gays, desde que mundo é mundo sempre existiu gente que fuma baseado e a vida seguiu. Eu não preciso de uma lei para me autorizar a fazer isso ou não me autorizar. Sempre existiu e vai existir. Sim. Aí você gasta tempo, você gasta energia, você gasta dinheiro público em comissões, em votações, e o que realmente tem que se resolver no Brasil, que é questão de imposto, que é questão de salário, de emprego, de gerar emprego, você não se discute, você pode perceber. A gente gasta. Se você parar para analisar, as 2 últimas eleições presidenciáveis no Brasil, ela se prendeu só isso. Sim. Ideologia de gênero, entendeu? A temática das discussões não era sobre emprego. Não era O que se discutia é o seguinte, o que ficar, ele é homofóbico. E o que se reelegeu fulano é homofóbico. Genocida. Né? Vamos colocar o fulano que o fulano libera. Sim. Nenhuma das duas partes estava assim, gente, quem tem um plano de restauração pro país, colocar esse país na linha de frente com uma grande nação que o é? Não tem. Carol, a gente chegou a esse podcast... Sim. Porque há 2 semanas atrás, a gente tava brincando,
Eu já falei, a Carol faz parte aqui da equipe da Didático Tech. E a gente sempre troca uma ideia. Eu sou alto-falante, né? Então, onde eu chego, eu puxo o assunto. E a gente tava brincando, conversa vai, conversa vem. A gente entrou num assunto que eu achei muito interessante. Eu lembro que eu falei uma frase assim: não, o conta aqui não é coisa de crente, não, mas eu queria trazer o pastor Ciclano. Aí eu falei, Carol, traz o pastor, me dá o telefone dele. Não, o pastor fulano é meu amigo, não. Aí você falou a seguinte frase: eu sou nova nesse negócio de crente. Isso. Aí eu falei, sério? Aí você, sim, eu tô há pouco tempo na igreja e tal. Aí eu falei, pô, gostei desse assunto. Vamos falar do primeiro amor, dos primeiros passos. Aí você olhou pra mim assim, do tipo, pô, tem caldo? Pra caramba. Conta pra gente aí esse negócio de novata na igreja, novata na questão de evangelho. Como Cara, é que novata. E assim, eu falo com propriedade, mais uma vez. Deus existe, eu sou a prova disso, porque eu sou um milagre. Mas você é milagre porque ressuscitou dos mortos? Não. Assim, enfim, vou contar lá do início. Só não pode ser ex-João, né? Não. Não. Ai, meu Deus do céu. Qual é o teu testemunho? Então, era João. Cara, hoje então, eu sou Carol. Eu tenho que parar de falar cara, mas vamos lá. Ah, vício de linguagem. Pois na hora dos cortes que a gente vê. É verdade. Tem a galera do Né, tem a galera do Né. Tem a galera do Cara. Eu falo, cara, Tem a galera do... Eu faço os cortes lá, eu fico vendo. Tem a galera do... Tá vendo? É vício de linguagem. A gente só percebe depois que a gente... Enfim. Mas vamos lá. A minha família, eu nasci numa família que é um tico-tico no fubá. Minha família do meu pai minha falecida avó, do meu avô, que já tem 95 anos, mas essa família, ela vinha do espiritismo de Kardec. Uhum. A família da minha mãe do candomblé. Uhum. Eu nasci, minha irmã nasceu, todo mundo, a galera todinha era batizada na igreja brasileira, uma igreja que tinha ali na Piraquara. Igreja brasileira, que não é apostólica romana, é apostólica brasileira, enfim, que não vale de nada. Depois eu descobri que isso não vale de nada. Mas assim, a minha... Não vale de nada o quê? O batismo? Quando você chega numa igreja católica e você diz que é batizado, eles riem de você, porque não vale. Ah, é? Você tem que ser batizado na igreja católica apostólica romana. A igreja brasileira serve de nada. Enfim, mas a igreja brasileira... Mas a igreja brasileira sabe disso? Eu não sei, eles batizam qualquer um. A igreja católica apostólica romana, não. Você precisa de todo um trâmite. Precisa de padrinhos batizados, precisa fazer curso. Mas aí você depois foi pra igreja evangélica, tem que se batizar também de lá também? Pois é, mas no final da história, tu foi batizado no negócio de igreja, umas 3, né? Não, eu fui batizada na igreja católica brasileira. Isso bebê, né? Quando eu era bebê. E aí, eu cresci nessa dicotomia, né? A casa da minha avó era um terreiro de macumba, minha avó era mãe de santo, meu avô era pai de santo, minha mãe feita no santo, minha tia. Maneiro. Aquele tambor todo. E a minha outra família era aquela coisa mais Kardec, suave. Páginas no lar, né? E aí eu me lembro que de vez no sábado a minha avó me levava para as aulas de evangelização do centro onde ela frequentava, que era o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. E vira e mexe eu tava na macumba, envolvida lá na macumba, né? Me vestiam de branco, enfim. Uma confusão danada. E aí eu fui crescendo e meus pais, minha mãe sempre deu liberdade de saber pra onde você quer ir. Mãe, não quero ir pra macumba, eu tenho medo, eu tinha medo e tal. Aí eu ia mais pro lado da minha avó kardecista. E aí minha avó também é um sincretismo religioso doido, que minha avó também ia na missa, eu ia na missa também. Enfim, cresci com isso, mas assim, acreditando em Deus, com a imagem de Jesus Cristo sempre muito viva dentro de nós, a gente comemora Natal, Páscoa, tudo isso, né? E aí cresci e me tornei adulta e optei por seguir essa linha mais do catolicismo. E frequentava a missa de vez em quando, né? Mas assim, eu quero entrar. Você não era aquela católica mais beata. Não, eu era do mundão. Eu fui uma jovem muito mundista, digamos assim. Vivi muito. Carnaval. Mas quando o negócio apertava... Isso, pegava o terço. Novena, promessa. Cheguei Nossa Senhora. Exatamente. Eu era devota de São Judas Tadeu. Nossa Senhora? Não. Pô, esse vídeo tinha que ficar marcado na história da mulher que tá... no trânsito, numa enchente, e o filho dela dirigindo, ela vai, Nossa Senhora.
Vai, Nossa Já Senhora. vi, do trânsito, já vi. Era assim, tipo quando assim. apertava. Mas eu sempre fui do mundo mesmo, assim, de sair, bebida, carnaval, cerveja, essas coisas, né, assim. E quando apertava a situação, São Judas Tadeu, São Jorge, Nossa Senhora da Conceição, terço, aquela coisa toda, quando apertava a situação. Chamava a galera toda. E aí fui seguindo a minha vida pautada nisso. Casei na primeira vez, meu casamento na igreja católica, por conta de um acordo com um padre. O que aconteceu? O padre era muito amigo do meu marido, era um padre jovem, um padre bacana, sabe? E aí ele falou assim, você não é batizada na igreja católica? Eu falei, sou. Aí ele, não, você é batizada na igreja brasileira. Eu faço o seguinte para você casar aqui na minha paróquia, tu vai me prometer batizar seus filhos e fazer parte aqui da paróquia. Mano, eu queria casar. Prometi pro padre que ia fazer aquilo. Tá bom, padre, eu venho aqui. Você vai deixar eu casar aqui na sua igreja? Vou. E ele fez o casamento, né? Uma igreja bonita, lá em Vila Valqueire, então, com tudo. Pessoal tocando, aquela coisa toda. Casei de vestido, aquela coisa toda. E fui pautando a minha vida naquilo ali, mas assim, com um relacionamento com Deus muito superficial. Muito. Com a vida que eu levava, o meu ex-marido também era muito cervejeiro, muito dessas coisas, a gente não ligava muito, só quando realmente, mas ainda tinha faz um parêntese aí. Quando a situação apertava de verdade, não era só na igreja que eu ia, não. Eu ia lá jogar um búzio, eu ia fazer um ebó, eu ia fazer uma limpeza espiritual. Era nisso que, assim... Tipo, tu queria acertar na vida. Eu acendia incenso, eu tinha gnome, eu tinha cristal, eu tinha olho grego, eu tinha o santo. O que é olho grego? É aquele olho azulzinho que tá. protege contra mal olhado. Eu tinha pirâmide de cristal, eu tinha filtro dos sonhos para filtrar os sonhos. Ou seja, eu acendia uma velhinha para cada um, porque eu não sabia de onde vinha ajuda no meu pensamento, né? Eu não sei de onde vem ajuda, Deus está lá muito ocupado. Enfim, o tempo passou, eu me divorciei, eu me casei de novo, né, com uma pessoa, conheci uma pessoa, que é o meu atual marido, e ele se dizia evangélico, por convicção. Aí eu, que isso, cara? Ele, não, porque isso, Deus, sei que... Mas o Bruno sempre me deu muita liberdade de ser o que eu queria ser. Toda a liberdade que eu não tinha anterior, ele me dá. Sabe, se você quer ser de macumba, você seja de macumba. Só não me chama pra ir com você, porque eu não vou, porque eu acredito em outras coisas. Falei, beleza. Se você quer ir na igreja católica, eu sempre tive muito santo em casa, ele sempre aceitou aquele meu altarzinho ali, nunca falou nada. E aí eu fui seguindo a minha vida nisso e perguntava as coisas pro Bruno sobre a Bíblia, que eu nunca tinha pego numa Bíblia, lido uma Bíblia. Embora você frequentasse o universo católico, você nunca tinha lido Bíblia. Nunca tinha lido Bíblia, nunca. Lá quando eu ia à missa, dava um papelzinho, rezava. Mas a galera kardecista estuda. Mas nunca também. Eles estudam o Evangelho de Kardec, aquele livro dos Espíritos. A minha avó sempre dava para eu ler. Tinha um livrinho de Minutos de Sabedoria, era o máximo. Meu contato com a Bíblia era Minutos de Sabedoria, aquele livrinho cinza. E aí, beleza. O tempo foi passando. Eu já, depois dos 30 anos, sei lá, casada já com o Bruno, engravidei. Eu não queria ter filhos, olha só. Isso também é uma parte que faz parte da minha transformação. Eu não queria, quando eu e o Bruno nos juntamos, em 2014, eu não queria ter filho. Eu tinha aversão à criança. Eu não queria ter filho. Eu era de uma arrogância tão grande. Tu? Arrogância no sentido de egoísmo, de narcisismo, entendi. Tá? Primeiro você. Tudo isso, assim, é uma transformação realmente. Eu considero. Mas não era um pouco do trauma? Sim, da relação que você viveu, onde você fosse se abdicando de sonhos, de coisas suas. Tipo, agora, peraí. Agora sou eu, agora é minha vez. E aí eu era só eu não quero saber de filho, eu não quero saber... Pra mim, o máximo sou eu e o meu marido, e eu não quero saber de filho, porque eu gosto muito de dormir tarde, eu gosto muito de acordar tarde, eu gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto disso, filho, não quero saber de filho. O Bruno já deu já veio com o kit McDonald's, né? Com 2 filhos. Kit. Eu falei, eu não tenho que dar esse presente a ele já tem 2 filhos, e, enfim. E tá bom, de bom tamanho. E ele ficava muito chateado comigo, porque ele queria ter uma filha, uma menina, e via em mim essa possibilidade.
E eu, não, beleza. Aí veio 2014, não quero filho, 2015, não quero filho, 2016, a gente tinha brigas por conta disso. Até que em mais ou menos 2017, a gente teve uma briga muito feia. E ele falou que nunca mais tocaria nesse assunto de filhos. Se eu não quero, a gente nunca mais fala em filho, em criança, em nada. Era um tabu entre a gente. E assim a gente foi vivendo a nossa vida. Quando chegou em 2019, eu não sei o que aconteceu, me deu um negócio. Eu falei, cara, eu não vou ter filho. Vai ficar eu e Bruno velho, sem graça. Daqui a um tempo, eu e ele em casa, a vida vai ser um saco. Eu acho que eu quero ter um filho. Aí eu cheguei pra ele e falei, Bruno, quero ter filho. Ele, cara, para de falar nisso, a gente vai brigar. Aí eu falei, olha só, eu vou engravidar esse ano. Ele, como? Falei, quem sabe é a mulher quando vai engravidar. Jogando Uno. Vai jogar Uno. Aí, depois que jogar Uno... Eu sei que eu falei pra ele assim, eu vou engravidar e você não tem nada com isso. Porque quem manda é a mulher. Eu é que controlo esse negócio. Você vai ficar controlando o aplicativo, não vai querer o negócio? Não. Isso falei com ele no meio do ano. Quando foi em dezembro, dia 24 de dezembro, eu descobri que estava grávida. Legal. Descobri que estava grávida, 24 de dezembro. O negócio não veio, a menstruação não veio. Falei pra ele, vou fazer um teste de farmácia, comprei 24 de dezembro. Foi um chororô danado, a família inteira no Natal comemorando, enfim. A partir disso, eu não sei o que aconteceu, ou sei. Mudou muita coisa dentro de mim, muita coisa. Logo depois que eu descobri... Maternidade aflorou. Logo depois disso, ainda teve a pandemia, porque eu fiquei grávida... Eu engravidei em novembro de 2019, descobri em dezembro. Em março de 2020 veio a pandemia. Pandemia no pico já de fecha tudo. Bruno e eu sozinhos em casa. Os filhos dele ficavam às vezes com a gente, mas teve uma época que eles não foram mais. Sozinhos em casa. A gente trabalhando de casa e eu grávida, sem ter contato com ninguém, com a minha família, com nada. Eu senti um vazio absurdo. E eu me lembro que eu comprei um diário e decidi escrever esse diário. E hoje, quando eu pego esse diário, eu falo, foi ali Deus começou a falar comigo. Ali. De uma forma que eu não entendia, porque eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha noção de como Deus poderia vir falar, e eu não acreditava que Deus poderia vir falar com uma reles mortal como eu, que ia na macumba, que bebia, que isso, que aquilo, até uns anos atrás. Falei, por que Deus vai querer alguma coisa com a pessoa tão egoísta, tão escrota, desculpa a palavra, como eu, arrogante como eu. Eu sou tão arrogante, e o arrogante, ele é assim, né? O arrogante, ele é raso, porque se ele se aprofundar em alguma coisa, ele não vai ter substância, ele vai se afogar, se ele se aprofundar em alguma coisa. Então, ele é raso. Então, os meus argumentos eram super rasos, né? Ah, Deus não vai querer nada comigo? Não vai. Mas eu senti aquela necessidade de ouvir alguma coisa, de ouvir falar de Deus. Eu comecei a assistir a missa do Padre Marcelo Rossi no Instagram. Consegui todo dia. Aí teve uma época que os filhos do Bruno vieram pra nossa casa ficar com a gente. O Davi ficava num quarto vendo culto e eu ficava no outro quarto vendo a missa. Eu botava no alto, era meio que uma competição, sabe? Não, eu vou ouvir a missa. E ele lá ouvindo o culto. E eu tinha um problema muito sério, essa minha arrogância. Eu detestava evangélico. Assim, não evangélico as pessoas, mas a igreja evangélica. Imagem de pastor. Não dava, eu não conseguia. E hoje, assim, eu falo, as pessoas falam muito de intolerância religiosa sobre as religiões de afrodescendentes, de origem africana, matriz africana, mas o evangélico sofre muita intolerância religiosa. Muita. Só que as pessoas só dão a visão, né, a mídia, quando pro pessoal da matriz africana. E acontece, desculpa te interromper, de várias formas. A minha mãe, minha falecida mãe, ela conta que quando ela era criança, ela com um grupo de amigos subia no alto do morro pra tacar pedra numa igreja que fazia culto. Olha isso. Entendeu? A gente viu, eu não nasci em igreja evangélica, como algumas pessoas sabem, das muitas vezes que a gente entrava naquele ambiente, tipo, tava jogando bola, moleque, sem camisa, pra zombar mesmo, fazer piada. Então, existem várias formas de intolerância que às vezes as pessoas não percebem. A gente acha que a intolerância é quando você é agredido. Quando alguém... Mas o crente, ele é chacota. Sim. O crente, ele é ridicularizado, sim, na sua roda de amigos. Pô, tá levando dinheiro pra pastor, né? Ele sofre muito preconceito. E eu era uma dessas pessoas. Tipo, fulano é crente, quero distância. É isso aí. E assim, o próprio Bruno, eu acho que eu posso ter afastado ele da igreja por conta disso. Ele não...
por medo de tipo, eu vou desagradar a minha esposa, enfim. Eu tenho certeza que ele meio que ficou mais parecido comigo do que eu com ele nesse sentido, Entendi. falando espiritualmente falando. E aí eu comecei a assistir a missa e foi assim durante toda a minha gravidez. Comecei a frequentar virtualmente a missa numa paróquia aqui da Barra da Tijuca, que depois eu tenho até um caso para contar sobre isso. E decidi seguir a minha vida pautada naqueles princípios ali. E aí foi o que eu te falei no início. Quando eu entro para fazer uma coisa, eu gosto de fazer a coisa certa do início ao fim. Eu sou um pouco metódica, né? Já que eu vou ser católica, eu gostaria de fazer o meu batismo, fazer a minha crisma, participar de uma paróquia, ser voluntária na igreja, me entregar aquilo ali. E eu estava muito disposta a fazer isso. E eu sabia que com a pandemia não seria possível, mas eu coloquei na minha cabeça, quando acabar, eu vou ser uma pessoa de Deus. Botei isso na minha cabeça. E aí, por incrível que pareça, várias coisas que eu me interessava antes disso, eu fui perdendo interesse, sabe? Muitas coisas. Eu comecei a mudar muito a minha forma, comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu acho que foi um combo que veio preenchendo a minha vida. A maturidade, né? Faz isso com a gente. E aí, beleza, minha filha nasceu, eu quis batizar minha filha, a pandemia foi melhorando. Comecei a ir na igreja, de fato, presencial. Fui algumas vezes. Na igreja católica. Católica. E aí eu decidi entrar no grupo de crisma. Fazer a crisma, né? Tudo. E aí a crisma era um grupo muito grande e era online, né? As aulas, tudo, era no Zoom. Entrei lá, era um grupo de mais de 100 pessoas para fazer a crisma. Que maneiro, né? Vamos estudar aqui durante 8 meses e no final vamos ser batizados, crismados e tudo mais. Vai ser tudo maravilhoso. Aí tá, começaram algumas questões a me incomodar. O fato deles falarem sobre viver sem ser casada na igreja católica, que eu estava cometendo um pecado gravíssimo, e algumas outras coisas que aquilo me consumia. E aí um dia, numa reunião, tinha eu e mais algumas mulheres que eram divorciadas, algumas meninas que estavam com casamento marcado, mas estavam morando com os noivos pela vida, né? Falaram assim, vocês que estão aqui, que não são casadas, vocês cometem pecado mortal, gravíssimo, vocês não serão católicos como os outros. Mas por quê? Não, porque você já foi casada, você é divorciada, seu marido não é da igreja católica, não é batizado, vocês não... Como assim, resumindo, você não é uma católica completa, você é meio católica. Aí eu falei, não, peraí. Não, isso não tá certo. E que culpa eu tenho de ter casado na igreja católica, fui divorciada e o que eu posso fazer? Você deve pegar uma carta, escrever uma carta para o Vaticano pedindo a anulação do seu casamento com o seu ex-marido. Eles teriam todo esse trâmite. Eles fazem a carta chegar no Papa? Fazem, né? Pô, mas peraí, desculpa. Sério? Fica a galera da católica e fica chateada. Pô, a gente não consegue uma carta dessa pra acabar com a guerra na Ucrânia, com a Rússia, não? Pois é. O cara faz chegar uma carta da Carol, com todo respeito, Carol, sim, você, óbvio. Né? Ele não consegue chegar uma carta na mão do Papa pro Papa resolver. Eu acho que aí seria mais importante, não? Não que o seu casamento não seja importante. Mas não é importante. Mas você entende? Você tá entendendo meu raciocínio? Tipo claro. Assim, vai gastar uma carta pro Papa. Exatamente. Vai, continua. E aí foi essa a orientação que nos deram, que pra gente fazer parte ali, ser um católico de verdade, enfim, teria que fazer isso. As mulheres que são divorciadas e as mulheres que são noivas e casadas têm que casar logo, assim, casar amanhã, porque isso é um pecado muito grave, Deus não aceita, Aí eu fui e me revoltei. Nós juntamos as mulheres, né, aí a gente falou, cara, eu não concordo com isso, porque assim... Eles não sabem como é que foi o meu divórcio, o seu divórcio, o divórcio de fulana. Isso foi uma coisa litigiosa, isso foi alguma coisa... o meu divórcio não foi uma coisa bacana. Como é que hoje, depois de 10 anos, eu vou enviar uma carta, meu marido tá lá quieto na dele, vai receber uma carta e... Não existe isso. Não existe isso. Eu fiquei muito revoltada, muito. As meninas que também estavam nesse grupo, muitas também ficaram, e eu decidi sair daquilo ali. Eu não me sentia abraçada e acolhida naquele grupo. Em nenhum momento... Exatamente. Eu nunca me senti abraçada e nem acolhida naquele grupo. Eu sempre percebia
um tom de altivez dos catequistas, né? De altivez, de ordem, de arrogância, sempre. Eu sempre senti isso. E depois dessa, pra mim, foi a gota d'água. Eu falei, cara, eu não quero participar, eu vou ficar por fora aqui mesmo, vou ser meio católica, vou na missa de vez em quando, vou fazer o que eu acho. Só que chegou um tempo que isso não foi suficiente pra mim. Não foi. E eu percebi, assim, gente, tá faltando alguma coisa na minha vida. Tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. E o Bruno falou isso, as pessoas, a gente conversa muito sobre isso, isso é uma frase muito clichê, as pessoas buscam Deus pela dor ou pelo amor. Ou as pessoas estão muito felizes porque conseguiram alguma coisa, ou as pessoas estão na M, perdeu alguém, perdeu o emprego. Eu não. Eu tava com uma vida equilibrada. Tava não, porque é recente, foi em fevereiro, março isso. Uma vida equilibrada, uma vida tranquila, uma vida que eu não estava pedindo grandes coisas e nem agradecendo por muitas coisas. Eu estava sentindo falta de alguma coisa, uma lacuna, assim, em branco na minha vida. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei o que é isso, mas... Quase um vazio existencial. E paradoxalmente, tu já tá com a tua filha. Sim, filha, casada, trabalho. E eu, gente, o que é isso? Que vazio é esse? E eu fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal também, para me conhecer melhor. E terapia com a minha psicóloga. Tu faz terapia? Agora, nesse momento, não, mas eu... Tu fez quantas sessões de terapia? Eu fiz 1 ano de terapia. Sério? Direto, é maneiro mesmo? Muito. É libertador. É mesmo? É libertador. Eu nunca fiz. Ai, faça. É libertador. Todo mundo me aconselha a fazer. Eu tô te falando. Se você... Não, mas eu digo assim, que eu nunca fiz, é porque, assim, eu tentei 2 vezes. É sério mesmo. Ai, meu Deus do céu. Doutora Lucimar, um abraço. Esqueci o nome da outra doutora. 2 doutoras. As 2 mandaram eu embora, falaram pra eu não voltar. Mas por quê? Tu falou o que pra elas? Eu falei, minha vida? Conta. Eu falei. Aí tinha uma que era maneiro, que ela usava um negócio de um cheirinho. Ela tinha uma técnica. É aromaterapia? Dentro da psicologia. Então ela falou qual o cheiro que mais me deixava à vontade. À vontade. Pô, aí botou um negocinho maneiro e tal. E essa doutora é até pastora. Pô, ela ficou pirada comigo. Ela falou assim, antes, eu não acho que... Procura um outro profissional. Meu Deus, eu nunca vi isso. É sério. Aí depois eu fui numa outra também, que eu falei uns negócios assim... Porque eu tenho muita crise. De ansiedade? Não, de tudo da vida. Eu sou um cara altamente complexo. Ô, Bruno. As pessoas... Eu sempre digo o seguinte, as pessoas têm... Comigo acontece o seguinte, as pessoas não gostam de mim quando me veem assim... Umas não gostam, tipo, não fica a cara deles, meio estranho. Aí depois passa a gostar e tem o inverso. A pessoa gosta muito de mim. Depois desgosta. Aí desgosta porque às vezes eu começo a me mostrar muito. Sabe? Eu me abro logo pra você. Tipo, eu não espero muito tempo de relacionamento pra te contar as minhas frustrações, minhas lágrimas, minhas crises. E tem gente que se assusta com isso. Fala assim, caraca, o cara pensa esses negócios? Vou sair fora. É isso aí. Vou sair fora que ele é doido. Aí eu fico na minha solidão. Aí eu falo com a natureza. Eu sou quase um maluco mesmo, assim, que bate papo, converso com a árvore. Entendi. Entendeu? Pelo menos ela te Os religiosos não gostam quando eu falo isso. É porque, tipo assim, se tem um estereotipo da figura do pastor, né? Sim, é verdade, Só que o que eles não sabem é que a maioria é assim. Entendeu? Eu não sabia. Tá escrito, mas tá na Bíblia, pô. Esse é outro parada. Não cheguei nessa parte ainda. Entendi. Porque se você pegar... Exemplo, você escolhe um personagem aleatório da Bíblia. Escolhe um personagem aleatório na Bíblia. Sim. E decide estudar aquele indivíduo. Tipo, eu gosto muito de Davi. Gosto de Davi. Resolve estudar quem foi Davi, que tu vai ver que era um cara que tinha as crises dele, pô. Total. Entendeu? Tipo assim, vai ler sobre Moisés. Gosto dele. Vai ler sobre Jesus, pô. Tu vai ver Jesus, tipo, buscando... Tá escrito, e ele buscava ficar só. E ele buscava ficar só. Você vê muito essa expressão na Bíblia. E Jesus buscava ficar só. Cara, uma pessoa que busca ficar só é porque tá pensando alguma coisa. Ele não tava pensando, vai ficar só, qual o milagre que eu vou fazer amanhã? Não. Tu vê um cara angustiado, chorando. Tu vê o cara dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice. Você vai ver um cara falando assim... Toda vez que eu uso essa expressão cara, quando eu falo sobre de Bíblia, alguém vai lá e faz um comentário. Nem parece pastor falando. Comigo acontece isso direto. Eu fiz um corte aqui do que eu fui falar sobre o Abacuque. Aí eu quis contextualizar. Eu gosto de usar o linguajar simples para as pessoas entenderem. Falei, então, para as pessoas entenderem.
Abacuque era um cara... Pô, falei isso? Pô, Abacuque não era um cara, Abacuque era um profeta. Tá bom. Então, assim, você pega indivíduos na Bíblia, todo ser humano tem suas crises. Umas maiores, outras menores. E a grande maioria não confessa. E aonde eu entro nesse lance da terapia? Toda vez que eu conto realmente o que eu penso, eu causo um certo susto nas pessoas, sabe? E isso vale pra relacionamentos de amizade, de namoradas, de pessoas que eu comecei a falar, pô, eu não gosto disso aqui. Eu acho isso aqui meio chato, eu acho isso aqui estranho. Tipo, as pessoas se satisfazem com algumas coisas que eu acho altamente sem graça. Sabe? Eu sou um cara que... eu acho legal ir pra não sei pra onde. Pô, eu não vejo graça nenhuma nisso. E me alegro com as coisas mais simples que você puder imaginar, mais sem graça, do tipo sentar na praia e ficar cavando tatuí ali. Eu fico mais feliz ali, tá? Mas vamos lá, continua com você, que você tava na parte que você tava falando sobre seu desbloqueio da terapia. Sim, eu fiz terapia, depois que a minha filha nasceu, eu decidi fazer tudo que eu deveria ter feito antes da minha vida, né? Que é a questão do conhecimento, de me conhecer, a questão de aceitar as Mas você já se conhece? Estou em processo. Eu evoluí muito, cara. Tô te falando. Se você me conhecesse... Eu tô vendo qual a versão da Carol hoje. Hoje é melhor. É mesmo? É. Hoje eu falo, a melhor, sem falsa modéstia. Cara, que maneiro. Porque você não me conheceu 10 anos atrás, cara. Eu era um poço de arrogância de verdade, de egoísmo, de narcisismo. Era tudo em torno de mim. Isso me fez muito mal. Mas esse 10 anos que você fala é pós a sua separação. Sim, sim. E assim, eu não vou me fazer de coitada. Mas você, antes da separação, você era assim? Era. Você se tornou assim por eu me tornei. A relação assim, fez você ficar egoísta. Era minha defesa também, né? Era uma forma de eu me defender, né? Tipo, tenho que me impor um pouquinho então, aqui também. Então a gente é produto do meio? Sim. É? Sim, eu acredito que sim. Sim. Quem era a Carol antes de casar? Casar do primeiro casamento. Sim. Que Carol se tornou durante o casamento. Carol, você consegue fazer essa linha? Consigo. Ó, Carol antes de casar, primeiro casamento. Aí, o que Carol se tornou nesse casamento? Carol quando sai desse casamento e Carol hoje? Ó, Carol antes de casar do primeiro casamento. Uma garota super boba, inocente e imatura. Super. Carol durante o casamento. Uma mulher que, pra aceitar até mesmo os meus alguns princípios que eu tinha e para manter aquele relacionamento ali, foi subserviente e ao mesmo tempo eu tinha total noção disso e eu tentava criar uma defesa para mim, que era assim, tá, eu vou ceder nesse ponto, mas nesse aqui eu não vou ceder, contanto que ele falava, você não vai trabalhar, mas eu vou vender roupa aqui porque eu preciso fazer esse dinheiro para mim, porque eu mereço isso. Carol quando sai do casamento, bem estragada, bem magoada, bem lascada. E assim, achando que agora eu vou conquistar o mundo e tudo e todos que eu não tive o direito de conquistar antes. Carol, quando conheceu o Bruno, uma pessoa que acordou e percebeu que não é bem assim. Isso não tá legal, isso tá demais. Vamos equilibrar. E Carol, depois que engravidou, que sou eu hoje, que assim... Todas as minhas mazelas, todas as minhas angústias, todas as minhas... estão sendo tratadas. Muitas já foram tratadas, curadas, esquecidas, deixadas lá no passado. Tem algumas que são mais difíceis de serem curadas, mas eu tô aprendendo a lidar. E assim, eu me considero, de verdade, sem falsa modéstia, de um ano, vou botar um ano, com tudo isso, com a terapia, com todo o desenvolvimento, com toda a leitura, todo o estudo que eu faço... E depois que Deus não vou dizer apareceu, que Deus sinalizou para mim que Ele queria me trazer para Ele, me levar para Ele, que tem pouquíssimo tempo, a minha meta de vida falo isso pro Bruno, hoje eu quero ser melhor do que o ontem sempre, e a luta é contra mim mesma, não é contra o Bruno, não é contra a empresa, não é contra você. Eu quero ser melhor do que eu ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu tô aqui hoje. Se você voltar e me entrevistar amanhã... Mas isso chega a ser uma cobrança? Não, não é natural. Por exemplo, vou falar de um exemplo bem bobo. Vamos supor, um exemplo ridículo, tá? Hoje eu saí e deixei a louça na pia. Eu não estou aqui me consumindo porque a minha casa ficou bagunçada. Tá de boa, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que deu pra fazer. Mas amanhã eu quero sair com a louça arrumada. Entendi. E se eu não sair com a louça arrumada?
eu fiz o melhor que eu pude. Provavelmente eu estava dando atenção à minha filha ou ao meu marido, ou estava terminando alguma coisa do meu trabalho. Não deu para fazer aquilo. Porque a partir do momento que você se cobra esse nível de dar conta de tudo, enlouquece. Eu quero ser melhor para mim, para eu ser melhor para minha filha, para eu ser melhor para meu marido, para eu ser melhor para minha empresa, para o meu chefe, para quem quer que seja. Mas primeiro eu preciso fazer para mim, única e exclusivamente para mim. Como é que tu chegou na igreja evangélica? Como que eu cheguei na igreja evangélica? Você não gostava de não crente, gostava. não gostava de pastor? Não, e zombava dos crentes, tudo. Tu saiu da igreja católica lá e tal, você meia católica. Tu tá meia católica. Meia católica, tava meia católica. Continuava assistindo a missa do padre Marcel. Sim, rezava o terço, fazia os pedidinhos. Tu sabe rezar terço, maneiro? Sei. É mesmo? Eu acho maneiro, quem sabe. Sei. Nunca consegui aprender. Novena, terço, fazia tudo direitinho. Aí, o que acontece? Quando foi esse ano, mais ou menos em fevereiro, não estava mais afim de assistir a missa. Falei, essa missa é chata, não vou mais assistir essa missa da igreja. Pô, mas a missa ficou chata. Foi você que passou a ver a missa de outro jeito. Não, aí assim, eu falo, aquilo pra mim já não estava mais suficiente. Porque você teve a decepção da burocracia do negócio do papo. E faltava alguma coisa também. E aí, o que acontece? Eu recebo aqui uma cliente, que assim, eu conheci ela pelo Instagram, ela é uma moça que é conhecida no Instagram, vende, tem um ateliê de bijuteria e tal, e ela quis gravar um curso. Minto, eu convidei ela para participar do meu podcast, porque ela tem uma história de vida bacana, ela era camelô e hoje ela é empresária, enfim. Nós não somos amigas, somos conhecidas. Ela veio no meu podcast e ela decidiu gravar um curso aqui. E ela veio aqui para fechar o negócio do curso e ver cenário. E do nada, eu e ela conversando sobre trabalho, do nada, ela começou a falar de Deus para mim. Aí eu... crente, vai querer me transformar, me evangelizar, mas eu vou ouvir o que ela tem pra falar. É porque é cliente, né? Eu sei que a gente ficou 2 horas. 2 horas conversando. E ela falou tanta coisa. E cada coisa que ela falava, as lágrimas caíam no meu olho sem eu fazer o mínimo esforço. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? O que é isso? E ela falando tudo que eu precisava ouvir. De que Deus me queria perto dele, de que eu era muito importante para Deus, de que eu não era uma pessoa qualquer, e que eu não vim na vida apenas para fazer o básico, eu vim na vida para transformar, enfim. E ela foi falando aquilo sem... Eu não pedi em nenhum momento, nosso assunto envergou de repente para isso. E ela foi embora, tchau. E eu fiquei pensando muito. Depois que ela foi embora, eu fiquei lá em cima pensando e chorando. E passou a noite, eu quieto. Bruno, o que tá acontecendo, Carol? Eu falei assim, nada, me deixa. Aí ele tá de TPM. Eu falei, isso aí, faz de conta. E aí, no dia seguinte, eu acordei e falei, Bruno, vamos na igreja? Ele tomou um susto. Ele, na paróquia, na igreja católica? Eu, não, cara. Vamos lá na CB Rio, vou fazer propaganda aqui da minha igreja. Pode fazer. Vamos lá na CB Rio. Alô, CB Rio! Alô, Pastor Pedrão! Alô, Pastor Pedrão! Quero ser aqui, ó. Vamos lá. Aí ele, quando? Domingo. Aí ele, domingo é muita gente no culto. Eu falei, eu fico lá em cima escondida. Vamos. Aí isso era uma quarta-feira. Quando chegou no domingo, ele achou que eu tinha esquecido. Quando chegou a hora, eu arrumadinha, né? Vamos na igreja. Ele, tá. Aí ele, vamos ficar lá em cima, porque mais escondido? Eu falei, beleza, eu também não queria que ninguém me visse. E a gente conhece muita gente que vem aqui gravar, produzir, que é da igreja. Eu falei, não quero que ninguém me veja não, né? Ninguém. Fiquei lá em cima. Aí, beleza, a pregação foi bonita, me emocionei e tal. Aí o pastor fala, quem quer levantar a mão para Jesus, né? Eu falei, eu não quero nada disso não, só vim aqui por vir. Não, fui embora. Minha vida continuou e aquilo mexendo. Aí o Bruno, vamos de novo? Aí ele, vamos. Aí quando a gente chegou na igreja, eu puxei o Bruno, sentamos lá na frente. Eu falei, eu quero ficar aqui. Quando o pastor viu a gente, ele tomou um susto, porque da outra vez ele não viu. Quando ele viu a gente, ele até falou, Bruno Bonfim. Eu falei, ai, que vergonha, meu Deus do céu, tá todo mundo vendo. E a esposa aqui, que não sei o quê. E o Pedrão, uma vez, já tentou falar que ia me converter, uma vez que ele deu uma aula aqui e falou, ele, vou te converter. Eu falei, coitado. E nesse dia foi demais. Parece que a pregação dele foi pra mim. Parece que tudo que ele falou ali foi pra mim. E nesse dia, quando ele falou, quem quer levantar a mão, eu levantei. Glória a Deus. Levantei e ninguém acreditou, nem o Bruno, nem ninguém acreditou, né? E eu decidi ali.
eu decidi que quando Deus falasse comigo, eu não ia deixar meu coração endurecer, e foi o que eu fiz. Eu deixei meu coração, e eu acho que ali Deus falou no meu ouvido: eu quero você, minha filha, você precisa vir para mim, independente de se vai ser aqui na CBRI ou se vai ser em outro lugar, mas eu preciso que você venha para mim, eu preciso cuidar de você. E aí eu aceitei. E a partir daquele dia, que foi dia 17, 18, 14 de março, eu me envolvi nesse negócio. Como eu te falei, tudo o que eu pego para fazer, eu falo: eu quero fazer direito, eu quero conhecer direito, eu quero estudar direito, eu quero seguir tudo o que tem que seguir, o passo a passo. Pode ser besteira para alguém, mas para mim, eu sou metódica, faz muito sentido. E eu tive um contato com a Bíblia, eu não tinha ideia do que era a Bíblia, eu não tinha ideia de tudo aquilo ali, sabe? E eu falei: eu vou ler isso aqui, até o final do ano eu vou terminar. E não sei se é a forma certa. Você tá lendo aonde? Você tá onde agora? Eu terminei Samuel 2. Porque eu tô lendo... tu tá lendo do Gênesis? Eu decidi. Porque eu não sabia. Você tem noção de que eu não sabia que Gênesis falava de Adão e Eva? Eu não sabia quem era Abraão. Eu não sabia quem era Jacó. Eu não sabia quem era ninguém. Eu nunca tinha ouvido falar nessas pessoas. E assim, é a cada história que eu falo: meu Deus, por que eu demorei tanto? Eu leio tanto livro, por que eu demorei tanto para descobrir aquilo ali? Eu sempre falo isso. Quando você ouve alguém falar assim: mas ler a Bíblia cansa, é porque, infelizmente, não está sendo o seu primeiro livro. Se fosse o teu primeiro livro, você ia entender muitas outras coisas. Sim. Então você se cansa ao longo da vida lendo outras coisas, que você te estabelece um código. Não, isso aqui eu gosto, que eu não gosto, isso aqui é a categoria que eu gosto, categoria que eu não gosto. A Bíblia não. Porque na Bíblia você tem aventura, você tem romance, você tem coisa engraçada. Pô, na Bíblia tem tudo. Tem receita. Com certeza. Tem um monte de respostas que a gente acha que não tem. Né? O conceito da Bíblia, para muita gente, é só um livro religioso. E ele é um livro histórico. Sim, histórico. Ele é um livro de desenvolvimento humano. Sim. Ele é um livro que ensina você a ter comportamento social, negócio. Claro que tu chegar em Provérbios vai achar alucinante. Eu não tinha ideia de como era aquilo ali. E aí, eu vou aos cultos aos domingos, e às quartas tem estudos da Bíblia, né? E ele pega livros aleatórios, né? Na verdade, ele tá já no Novo Testamento, mas eu não deixo de ir. E ali, naquela pregação, naquele estudo de quarta-feira, eu já fico sabendo do que me espera lá na frente, porque ele já está no Novo. Mas assim, eu não sei se é a forma certa, mas é a forma como Deus falou comigo, e é a forma como eu consigo, a forma como eu quero, e a forma como eu entendo, porque eu tenho uma didática na minha cabeça. Eu preciso ter uma cronologia. E eu não tinha noção do que era aquilo, sabe? Eu não tinha... Eu falo, cara, as pessoas falavam aleatoriamente: Davi é meu enteado. Não, cara, eu li a história de Davi, coisa... assim, são coisas fabulosas, sabe? Eu ouço muita gente falar: não, você tá lendo o Antigo Testamento, você começou com Deus mal, Deus no Antigo Testamento é mal. Depende da sua interpretação. Na minha, não. Na minha, não. Eu tô adorando Deus, né? Se ele vai melhorar pra lá, eu já tô adorando ele aqui, já tô achando o máximo isso aqui, sabe? E assim, foi transformador pra mim. Show. Transformador. Eu tô com meu batismo já agendado, vai ser dia 22 de julho, eu ainda não batizei, mas quando eu pisei lá na igreja pela primeira vez, eu falei: eu tô vindo, viu? Mas eu não vou me batizar não, tá? Eu falei isso. E hoje eu já falo: como não? É impossível não. É impossível você não se entregar a isso. É impossível você... Eu fico pensando, por que eu demorei tanto? Mas eu acho que foi na hora que eu tinha que ser. É a pergunta que todos se fazem, e é a resposta que todos têm depois que conhecem a Cristo. Mas é o questionamento que quem tá lá fora faz. Pô, não é minha hora. Quem sempre acha, né? Tem algumas coisas para resolver. Isso. Não é minha hora. O evangelho, ele tem esse poder de transformar. A minha oração, o meu primeiro ano de crente, eu li a Bíblia 3 vezes, toda. Foi a minha maior experiência com Deus, foi poder ler a Bíblia 3 vezes em um ano. Então, para mim foi uma limpeza muito forte que foi feita, até pelo meu histórico também religioso, que eu passei por algumas coisas. A gente tá caminhando pro final, lá, faltam 5 minutos. Eu quero te pedir 3 coisas aqui. Primeiro, é que você deixa aí suas redes sociais.
seu podcast, que é todo bonitinho, todo florzinha, só vem menininha. Não, agora vem homem também. É todo bonitinho. Como é que é o nome do teu podcast? Purple Podcast. Minha filha que escolheu, minha filha de 2 aninhos. É, a cor que ela mais gosta. Eu pensando, ai, que nome que eu vou colocar? Ela olhou pra mim e falou, mamãe, Pupo. Aí. Ela falou, eu falei, Purple? É óbvio, ela não me respondeu, ela falou. E aí eu peguei, aí eu vi o significado da cor roxa, que é uma coisa bem legal, eu gostei. E na primeira temporada que eu gravei ano passado, eu só conversei com mulheres. Só que foi a primeira temporada. Agora eu vou conversar com... Tá convidado, viu? E eu vou conversar com... Converso com pessoas que têm histórias interessantes, histórias que podem ajudar alguém de alguma forma, em alguma coisa, né? Sobre isso. Enfim, eu vou voltar com ele agora. Eu já tenho uma agendada agora para junho, porque... Mas fala aí, É @Purple Podcast. Lá no YouTube? No YouTube é Purple Podcast. Não, no YouTube é meu canal, Caroline Salles. Caroline com K, Caroline Salles é o meu canal. Meu canal é bacaninha, tem bastante coisa lá. É outro patamar, tá? Por quê? E meu podcast eu vou voltar agora por questão de tempo, né? De tempo. Embora você esteja aqui em cima. É. Seria só descer, né? Só descer. Parece fácil, né, gente? Parece. É igual ter piscina em casa. Exatamente. Quem olha, pô, deve mergulhar todo dia. Não tem... Olha, essa menina que vai vir agora, eu já desmarquei com ela 3 vezes, porque aparece outro trabalho, aparece gente pra gravar, e eu tenho que ceder o estúdio, aparece 1000 coisas, mas eu vou voltar no meu podcast, que é Purple Podcast, todo roxinho. Bonitinho. É bem legal. Meu segundo pedido a você é que você continue nessa sua caminhada. Vou continuar. Tem um texto bíblico que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Você vai chegar nessa fase. Tá lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Tá escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, você conheceu, agora prossiga em conhecer mais. Porque eu tenho certeza que Deus, na sua essência, ele sempre nos surpreende. Essa coisa do Deus bom, do Deus maravilhoso, do Deus lindo, do Deus que confronta, que puxa a orelha, que corrige, que pra muita gente é mal, né? Mas você é mãe, você sabe disso, que às vezes a gente faz coisas pra um filho que o filho chama a gente de mal, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente tem essa concepção de entender, pô, mas você foi mal, você foi ruim, né? Então, ver Deus assim, as pessoas veem porque não conhecem. E o terceiro pedido que eu queria fazer pra você é que você deixasse alguma palavra aí pra galera, não só mulher, mas na esfera que você quiser. Espiritual, profissional. Sua história é muito bacana e se assemelha à história de muitas mulheres, né, que viveram relações, situações, e você usou uma terminologia assim: quando o meu primeiro casamento acabou, eu tava estragada, arrebentada. E tem gente que não se reconstrói. Sim. A minha maior preocupação na vida não é o que eu vivi, é a capacidade que eu tenho de me reconstruir a partir daquilo que eu vivi. E você sabe disso. Sim. Que tem gente que depois de um casamento que não deu certo, de uma empresa que quebrou, de alguma coisa assim que abalou, a pessoa não se levanta mais. Ela fica sempre numa mesmice do quase. Então você tem a experiência, você viveu isso. Viver. Você sabe o que é sair de uma relação rebentada e hoje ser essa mulher empoderada. Pode usar. Então, uma das minhas convicções de que Deus sempre esteve comigo, sempre, foi, se naquela época lá atrás, do meu divórcio, enfim, de tudo que eu passei, e eu tô aqui hoje, é porque ele estava comigo. Lá atrás ele já estava comigo, embora eu não soubesse, embora eu não tivesse a mínima intimidade com ele, embora eu achasse que eu era uma reles mortal no mundo. Deus estava lá comigo, não é à toa. Eu só tô aqui hoje porque lá atrás ele estava do meu lado, ele estava comigo o tempo inteiro, em todos os momentos da minha vida, ele estava comigo mesmo sem eu querer que ele estivesse. Então, cara, gente, não demorem para querer Deus na vida de vocês, porque se você não quer, você tá vivo, imagine se você quiser que ele esteja com você. Você vai, sei lá, voa, explode. É isso. Eu sempre gosto de deixar algum tipo de pensamento e eu vou parafrasear a linguagem que a Carol usou agora. Isaías capítulo 66 diz assim: eu fui encontrado e buscado por aqueles que não me conheciam. Eu me revelei para aqueles que nem sabiam que eu existia. Deus faz isso.
Deus, ele se revela, se manifesta, mesmo quando a gente não está procurando ele. E ele sempre, de alguma maneira, e é lindo quando você fala isso que fique ecoado na tua mente. Deus se revela de forma individual. A experiência que você teve com Deus é a sua experiência. Ela não é uma regra, ela é sua. A experiência que eu tive com Deus, ela é minha. Por isso que eu me mantenho firme em Deus, independente do que o sistema possa fazer. As pessoas se decepcionam com pastores, com instituições, com relações e transferem isso para Deus. Deus não. Deus continua intacto naquilo que ele propôs ser, que é salvar a humanidade. Então você que está assistindo agora, a gente não sabe. Deus pode usar várias formas e várias maneiras. De repente você vai assinar um contrato, igual ela foi assinar um contrato com uma cliente, a cliente vai falar de Deus. E aí o vazio é manifesto, né? Didático Tech. Valeu, Bruna! Aí, valeu, gente. A Bruna fala valeu e mostra a mãozinha lá. O Davi só fala valeu. Obrigado aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Mais um Conta Aqui. Valeu!